Vamos rever agora alguns trechos dessa conversa com jornalistas. Logo no começo da entrevista, o presidente Lula reforçou a confiança na economia brasileira em 2024 e destacou a volta dos programas sociais no país. A economia em 2024 vai crescer mais do que todos os analistas econômicos falaram até agora. Todos, sem distinção. E por que vai crescer? Porque as coisas estão acontecendo no Brasil. Eu posso desafiar vocês a estudarem o que aconteceu no Brasil nesses últimos 14 meses e vocês vão constatar de que nunca antes na história do Brasil houve uma quantidade de políticas de inclusão social colocada em prática, algumas que nós já tínhamos feito e que tinham desaparecido, que estão voltando agora. O presidente foi perguntado sobre como tem visto as pesquisas de opinião que apontam queda na aprovação do governo. Lula reafirmou compromissos e disse que o caminho contrário de crescimento da avaliação é questão de tempo. Um político qualquer que tiver preocupação com pesquisa no começo do seu mandato, efetivamente ele não está preparado para ser político. Ou seja, você sai de uma campanha e eu tenho clareza de todas as coisas que eu prometi para o povo brasileiro, de todas as coisas que eu disse que ia fazer e todas as coisas que eu vou fazer certamente. Ora, então, quando sai uma pesquisa no primeiro ano de mandato, é normal que a expectativa, sabe, que não foi atendida, gere um mau humor na sociedade. Eu, antes de ser presidente, eu fui eleitor. Sabe, eu sei como é que funcionam essas coisas. Pois bem, então, a mim não me incomoda, porque eu sei o que estamos fazendo, sei o que estamos plantando. Sabe, o que a gente está plantando, se a gente colocou a semente certa, a gente sabe o que vai colher. Se você planta milho, você vai colher milho, você não vai colher soja. Se você planta soja, você vai colher soja e não vai colher milho. E eu sei que nós estamos plantando desenvolvimento, geração de emprego, melhoria das condições salariais, melhoria do salário mínimo, e tudo isso está acontecendo. Eu ainda falo até hoje de que o preço da carne já baixou e tem que baixar mais. Tem que baixar muito mais, nós sabemos que tem que baixar mais. Ou você baixa o preço da comida ou aumenta o salário do povo. É a forma de você permitir que ele tenha acesso às coisas. E tudo isso está no nosso programa. Sabe, nós já fizemos a desoneração do imposto de renda até 2 salários mínimos. Está lembrado que eu tenho um compromisso de fazer até R$5.000 até terminar o meu mandato. E vou fazer. Tudo isso vai acontecer. Então, eu acho que no momento, sabe, que as coisas começarem a acontecer, o povo vai fazer a avaliação correta, sabe, do que está acontecendo no Brasil. A possibilidade de uma nova reforma ministerial também foi uma pergunta dos jornalistas. Mas, segundo Lula, no momento, não há planos para isso. O time está jogando e está jogando do jeito que eu acho que deve jogar. Portanto, não existe nenhuma previsão de reforma ministerial na minha cabeça nesse instante. A única coisa que existe na minha cabeça é que esse país tem que dar certo, porque o povo brasileiro precisa disso. No momento em que parte do Congresso defende a derrubada do veto do presidente para a proibição total da chamada saidinha, Lula esclareceu em que situação é a favor dessa saída temporária de presos. A questão da saidinha. Veja, eu tenho no Ministério da Justiça uma das figuras de maior competência jurídica que já nasceu nesse país, que é o meu querido Lewandowski. E o que é que nós vetamos? Nós vetamos a proibição de um cidadão ou a cidadã que não tenha cometido crime hediondo, que não tenha cometido estupro, que não tenha cometido crime de pedofilia, sabe, possa visitar os parentes. É uma coisa de família, família é uma coisa sagrada. A família é a base principal, sabe, da organização de uma sociedade. Como é que você vai proibir um cidadão que está cumprindo pena? E se ele está cumprindo pena é porque o Estado pensa que é possível recuperá-lo. E ele não cometeu esses crimes que eu falei, considerado hediondo, pode deixar de visitar os parentes. Sabe? Então, foi uma coisa feita, sabe, eu tenho certeza
que muita gente adoraria receber os seus parentes, e tenho certeza que mesmo aqueles que são contra, quando o parente sair, ele vai querer recebê-lo. Se o Congresso derrubar, é um problema do Congresso. Eu posso lamentar, mas eu tenho que acatar. O presidente também falou sobre a situação da Venezuela. No próximo dia 28 de julho, o país vizinho terá eleições e a oposição ao governo de Nicolás Maduro escolheu o diplomata Edmundo González para concorrer. Na avaliação de Lula, a Venezuela precisa voltar à normalidade. A questão da Venezuela, está acontecendo uma coisa extraordinária. A oposição toda se reuniu. A oposição está lançando um candidato único, vai ter eleições. Eu acho que vai ter acompanhamento internacional sobre as eleições, há interesse de muita gente de querer acompanhar. E se o Brasil for convidado, o Brasil participará do acompanhamento dessas eleições, na perspectiva de que, quando terminar essas eleições, as pessoas voltem à normalidade. Ou seja, quem ganhou toma posse e governa, quem perdeu se prepara para outras eleições, como eu me preparei depois de 3 derrotas aqui no Brasil. Eu fico torcendo para que a Venezuela volte à normalidade, para que os Estados Unidos tirem as sanções e a Venezuela possa voltar a receber de volta o povo que está deixando a Venezuela pela situação econômica. Até dezembro, quando termina o mandato do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o presidente Lula precisa indicar um novo nome para a função. Até lá, Lula cobrou que a taxa básica de juros no país continue caindo e disse que, nesse sentido, não há o que temer. Com relação ao Banco Central, eu tenho que indicar mais diretores e tenho que indicar o presidente do Banco Central, até o final do ano. Eu só tenho que decidir se eu vou antecipar ou se deixo para indicar o mais próximo possível do vencimento do mandato do presidente Roberto Campos. Então, quem já conviveu com Roberto Campos 1 ano e 4 meses, não tem nenhum problema viver mais 6 meses. O que eu espero é que o Roberto Campos ele leva em conta que o Brasil não corre nenhum risco. E fizemos uma reserva internacional de 370 bilhões de dólares, criando o mais importante colchão de proteção que esse país já teve na sua história. Então, qual é a preocupação do presidente do Banco Central, com o descontrole da economia? Fechando a entrevista, o presidente trouxe uma novidade. Disse que pretende lançar uma política para o financiamento de reformas de casas. A gente tem uma política de financiamento de reforma de casa. Está cheio de cara que quer fazer um banheiro, está cheio de cara que quer fazer uma garagem, está cheio de pessoas que querem fazer mais um quartinho para o filho. Então, nós temos que criar condições dessas pessoas ter acesso ao financiamento. 20 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, vamos colocar esse dinheiro para circular. Quanto mais o dinheiro estiver circulando na mão do povo, mais emprego a gente vai ter, mais salário a gente vai ter e mais crescimento vai acontecer no PIB brasileiro.